Olá, eu sou Tairão Lima da Silva Filho e irei falar sobre o conceito básico de paisagem, mais especificamente a introdução. As discussões sobre epistemologia da geografia começam a ganhar espaço no cenário da geografia humana. A contribuição de Belling e Ferraz, em 1997, vem no sentido de sistematizar e esclarecer coisas que costumamos enxergar de forma muito parecida. História do pensamento geográfico, metodologia da geografia, teoria da geografia e epistemologia da geografia não são a mesma coisa. Podemos dizer, por exemplo, que epistemologia não significa só história, não somente a história. Por outro lado, não existe epistemologia sem história. A palavra epistemologia, etimologicamente, divide-se em episteme, conhecimento científico, e logia, explicação, opinião, razão, proposição. Algumas expressões aparecem com significado similar, tais como gnoseologia, teoria do conhecimento, filosofia da ciência. As distinções revelam-se de acordo com a escola de pensamento com que se está trabalhando. No mundo anglo-saxônico, epistemology vincula-se à teoria do conhecimento. Já no mundo francês, epistemologia relaciona-se à filosofia da ciência. Podemos definir epistemologia como o estudo das ciências consideradas como realidade que se observam, se descrevem e se analisam, designando a estrutura dos conceitos, métodos, princípios, hipóteses e até mesmo o estudo do desenvolvimento histórico. Olá, meu nome é Felipe Nery Baracho e hoje eu vou falar sobre o conceito de paisagem. A paisagem é um dos temas clássicos da investigação geográfica. Conforme o seu interesse ou a maneira que você encara, a própria noção da paisagem difere. Exemplos: se um geógrafo, um historiador ou um arquiteto visualizarem a mesma paisagem, o resultado de seus trabalhos, a maneira de conduzi-los serão diferentes, segundo o ângulo de visão, o campo de visão e o seu posicionamento. O termo paisagem é extremamente polissêmico, isso quer dizer que ele apresenta vários significados. Para a geografia, a paisagem é um conceito-chave, ou seja, é um conceito capaz de fornecer unidade e identidade à geografia num contexto de afirmação da disciplina. A importância desse conceito ao longo da história do pensamento geográfico tem sido variada, sendo relegado à sua posição secundária, suplantada pela ênfase nos conceitos de região, espaço, território e lugar, considerados mais adequados às necessidades contemporâneas. Os geógrafos produziram uma reflexão conceitual própria, seguindo os passos de Humboldt e de outros naturalistas românticos. A geografia, tendo como objeto de estudo a paisagem, viabilizou-se enquanto a disciplina acadêmica. Esses geógrafos associaram a paisagem a porções de espaço relativamente amplas, que se destacavam visualmente por possuírem características físicas e culturais suficientemente homogêneas para assumir uma individualidade. O entendimento da paisagem geográfica conheceu duas fases. No início do século XX, com a escola regionalista francesa, na qual a paisagem era capaz de fornecer boa carga de informações sobre a organização social nela compreendida, e outra fase em meados do século XX, com o desenvolvimento de transportes e em meio de comunicação da circulação de mercadorias e capitais, o que fez com que a paisagem perdesse seus fundamentos locais para refletir a relação de redes de economia. Entenda-se que a medida econômica situada nos centros mundiais de decisões pode modificar a paisagem situada a milhares de quilômetros. Conceito de lugar. A expressão lugar é polissêmica, ou seja, possui uma variedade de significados. Se pesquisarmos no dicionário, por exemplo, veremos conceitos relacionados a espaço ocupado, pequenas áreas, localidades, pontos de observação, região de referência, entre outros. No entanto, o conceito de lugar para a geografia é um alvo de um debate mais específico, ganhando novos contornos. Não há entre os geógrafos um consenso sobre o que seria propriamente o lugar. Tudo depende da abordagem empregada na utilização do termo, bem como da corrente de pensamento relacionada com a teoria em questão. Por isso, ao longo da vida do pensamento geográfico, esse conceito foi alvo de vários debates, ganhando gradativamente novos contornos. Nos estudos clássicos da geografia, o estudo tinha uma importância secundária, tendo sua noção vinculada ao local. Em uma escala de análise, referia-se dessa forma
apenas a uma porção mais ou menos definida do espaço. No entanto, essa ideia foi sendo enriquecida ao longo do tempo e do avanço das discussões. Atribui-se a Carl Sagan a primeira grande contribuição para a valorização do conceito de lugar. Para o autor, a paisagem cultural é quem define o estudo da geografia e o sentido do lugar. Estaria vinculado à ideia de significação dessa paisagem entre si. A partir daí, esse importante termo foi sendo vinculado não ao local, mas ao significado específico, ou seja, aos atributos relativos e únicos de um dado ponto do espaço, transformando suas impressões em sensações únicas. Com essa evolução, sobretudo pelas contribuições de atores, a ideia passou a se associar à corrente filosófica da fenomenologia, que basicamente trata os fatos como únicos, partindo da compreensão do ser sobre a realidade, e não da realidade entre si. Esta dita como inatingível. Por isso o lugar ganhou a ideia de significação e, mais do que isso, de afeto e percepção. Assim, uma rua onde passei a infância pode ser chamada de lugar ou região onde moro. Até mesmo a minha casa e a fazenda onde gosto de passar final de semana. Tudo isso, de acordo com a geografia, é um lugar. Apresenta-se um fenômeno corsemente a dinâmica do espaço geográfico. Espaços públicos de convivência e lazer são frequentemente abordados e estudados pela geografia a partir da ideia de lugar. Em alguns casos, estudos geográficos com base nessas premissas foram responsáveis pela mudança na arquitetura de praças e espaços de lazer, sobretudo no sentido de adequar tais locais à compreensão e percepção das pessoas e a ideia que esses tinham de como deveria ser o seu lugar. O lugar também é considerado uma categoria muito utilizada por aqueles pensadores que preferem construir uma concepção compreensiva da geografia. Grosso modo, o lugar pode ser definido como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço efetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua e uma praça ou uma casa própria. É preciso lembrar, no entanto, que essas categorias e conceitos não são exclusivos da geografia, podendo ter outros significados quando utilizados em outra ciência ou pelo senso comum. Além disso, essas não são necessariamente as únicas categorias dessa ciência, não, mas apenas as mais comumente adotadas pelos geógrafos em seus estudos. Ao longo da história do pensamento geográfico, outras categorias predominam, como a noção de posição, um importante conceito nos estudos de Fritz Hetzel e gêneros da vida, termo utilizado por Vidal de la Brette. A ciência geográfica apresenta, de acordo com suas diferentes correntes do pensamento, categorias consideradas essenciais para a compreensão de seu estudo. As principais categorias geográficas são paisagem, lugar, território, região e espaço. Portanto, a paisagem é considerada pela maioria das correntes do pensamento geográfico um conceito-chave da geografia. O termo paisagem é polissemético, ou seja, pode ser utilizado de diferentes maneiras e por várias ciências. Essa categoria geográfica consiste em tudo aquilo que é perceptível através de nossos sentidos: visão, olfato, tato e audição. Ou seja, se você está num lugar e escuta algo, por exemplo, a caída de uma cachoeira, isso daí é considerado paisagem, mesmo que você não esteja vendo. No entanto, a análise da paisagem é mais eficaz através da visão. Nesse sentido, a geografia moderna, que prioriza os estudos dos lugares e das regiões, utilizou-se da fisionomia dos lugares para atingir êxito em suas abordagens geográficas. Observando as transformações do espaço geográfico em decorrência das atividades humanas na natureza, a paisagem é formada por diferentes elementos
podem ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico, e que se articulam uns aos outros. A paisagem está em constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas. Para Oliver Dollfuss, geógrafo francês, as paisagens são frutos das ações humanas no espaço e as classifica em três grandes famílias, em funções da modalidade da intervenção humana. A paisagem natural não foi submetida à ação do homem. E daí também traz um gancho para a relação homem-natureza, que é as ações do homem sobre a natureza. A paisagem modificada é fruto da ação das coletividades e caçadores e de coletores, que mesmo não exercendo atividades pastoris ou agrícolas, em seus constantes deslocamentos pode modificar a paisagem de modo irreversível através do fogo, derrubando as árvores, etc. Paisagens organizadas são aquelas que apresentam o resultado de uma ação consistente, combinada e continuada sobre o meio natural, como por exemplo as cidades, praças e etc. A paisagem é um dos objetos de análise geográfica, sendo constituída através das relações do homem em um espaço natural. Sua observação é de muita importância, pois retrata as relações sociais estabelecidas em um determinado local, onde cada observador seleciona as imagens que acha mais relevante. Portanto, diferentes pessoas exigem diferentes paisagens. O conceito de região faz referência a uma porção de território determinada por certas características comuns ou circunstâncias especiais, nomeadamente o clima, a topografia ou a forma de governo. Uma região também é uma divisão territorial definida por questões geográficas, históricas e sociais, que conta com várias subdivisões, como departamentos, províncias, cidades e etc. Uma região administrativa é uma divisão regional organizada pelo Estado Nacional para facilitar a administração e a governação de um país. No Brasil, temos as divisões regionais que apresentam características próprias de clima, cultura, sotaques e etc. Na década de 70, o IBGE criou as regiões brasileiras que temos hoje, como por exemplo, a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No entanto, não há apenas o conceito do que seria região. Como por exemplo, na anatomia, temos a região anatômica, que refere-se às partes do corpo humano. E ainda usa-se o termo região para referir-se às camadas que dividem a atmosfera, como por exemplo a ionosfera, que é a camada superior da atmosfera. A região pode ser utilizada até mesmo em relação à música. A região pode ter muitos conceitos, sendo mais utilizada na área de geografia, tendo muitas mudanças com o tempo.